Então quero convidar você para que nós possamos continuar orando, e eu gostaria que você acompanhasse, se você puder, abra a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia, de preferência, querido, se você usá-la de modo digital, use somente para acessar a leitura da palavra de Deus nesse momento, tá? Faça isso por gentileza, é concentração, irmãos, não vamos permitir que outras informações, outros movimentos, nos distraiam. Eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 13, nós usamos uma parte desse texto na vigília, e uma das coisas que nós começamos, irmãos, a implantar nessa vigília, e estamos implantando também nos 21 dias de oração, é orar pela palavra e orar com a palavra. Ou seja, a nossa referência é o texto bíblico, são as Sagradas Escrituras, e a partir dela, então nós oramos, trazendo aplicações para as nossas vidas. E eu gostaria de nessa hora, nesse momento de oração, avançarmos nesse direcionamento. Romanos capítulo 13, nos diz assim a palavra do Senhor, e você acompanhará comigo em espírito de adoração, de oração também, confirmando aquilo que nós iremos agora declarar. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos revela um dado, uma informação, Deus, a qual muitas e muitas vezes nós relutamos em admitir. Temos muitas vezes dificuldade, Pai, de nos sujeitarmos às autoridades, porque elas têm tomado decisões, elas têm tido comportamentos que são contrários a Deus, a Tua palavra. E naquilo que eles fizerem ou que ordenarem que seja contrário às Escrituras, nós não nos sujeitaremos. Mas enquanto isso não houver e não acontecer, Pai, nós queremos declarar, Deus, que nós somos sujeitos às autoridades. Ó Deus, é princípio de lealdade, é princípio de fidelidade. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor e rogar ao Senhor que as autoridades instituídas, ó Pai, elas sirvam para os Teus propósitos, ó Deus. Nós cremos que assim é. Mesmo quando, ó Pai, são estabelecidas sobre, ó Deus, as cadeiras dos governantes, homens e mulheres que não estão, ó Deus, alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer, porque, ó Deus, o Senhor também permite, ó Deus, que autoridades, ó Deus, contrárias se levantem para trazer, ó Deus, justiça, para trazer punição, para trazer disciplina, Senhor. Nós entendemos e nós aceitamos isso. E a Tua palavra continua a nos dizer: por isso quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. Senhor nosso Deus, nós também queremos, ó Pai, reconhecer, Deus, que não há nenhuma autoridade que não seja, Deus, instituída pelo Senhor, e nós, ó Deus, queremos sujeitar-se àquilo que o Senhor determinar, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Deus amado, que o Senhor use, ó Pai, os governantes, ó Deus, como instrumento de justiça, ainda, ó Pai, que nem sempre eles mesmos sejam, ó Pai, referência de justiça, mas não importa, Deus, o que importa é que o Senhor é soberano e está acima de tudo e de todos, ó Deus, que nós possamos reconhecer, Pai, a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, e ao mesmo tempo que nós oramos, eu instruo a igreja para se preparar para enfrentar essa semana, irmãos. Essa semana, a começar por hoje, a se estender até o próximo domingo, será uma semana extremamente turbulenta, será uma semana cheia de desafios. Pessoas vão se levantar e vão falar barbaridades, de todos os lados, de todas as ideologias, há defesas, há argumentos, há considerações, há ponderações. E em nome de Jesus eu quero que você considere o que a palavra nos dirá e qual deve ser a nossa resposta à palavra do nosso Deus.
1 Coríntios 3, a partir do verso 1, diz assim, palavra do Senhor: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos, por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Senhor, a Tua palavra nos revela, Deus, que a igreja de Corinto, Pai, estava, Senhor, vivendo um tempo de divisões, um tempo, ó Pai, de disputas. Haviam grupos que se identificavam como sendo de Apolo, outros se identificando como sendo de Paulo. E, ó Deus, nós estamos vivendo num tempo, ó Pai, ainda que não se aplique na totalidade esse texto com relação às eleições, porque os nomes que estão disputando o pleito, os nomes dos candidatos que estão aí, Pai, em nada se comparam a Paulo e Apolo. Mas é verdade, Deus, que nós temos, ó Pai, movimentos de pessoas dizendo, eu sou deste, eu sou daquele. Eu sou de ala esquerda, eu sou de direita, eu sou de Bolsonaro, eu sou de Haddad, eu sou de Marina ou eu sou de Ciro. E Deus, a Tua palavra está nos dizendo, Pai, que nós não devemos disputar, Senhor, nós não devemos competir, meu Pai, nós não devemos, ó Deus, criar contendas, nós não devemos, ó Pai, criar distúrbios, ó Deus, por causa de preferências, por causa, ó Pai, de paixões políticas ou ideológicas. Ainda, Deus, que nós tenhamos que nos posicionar, e sim, ó Pai, nós temos que defender a nossa fé, temos que defender os valores da Tua palavra, mas, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, e agora, Pai, como Igreja Batista Novo Mundo, Deus, que nós não sejamos como criancinhas em Cristo, que nós não sejamos, ó Pai, aqueles que estão bebendo leitinho, que nós sejamos maduros o suficiente para entender, Pai, que nós temos diferenças, que nós temos pensamentos, posicionamentos, mas que, ó Deus, todos nós, independentemente, ó Pai, de que candidato irão votar no próximo domingo, ou se é que escolherão algum candidato, que nós todos possamos dizer, nós somos de Cristo, Senhor, nós somos de Cristo, ó Pai, a Tua igreja é de Jesus, Senhor. Então nós temos apenas um nome, ó Deus, para batalhar, apenas um nome, ó Deus, para defender, o nome de Jesus Cristo, Pai. Que Jesus Cristo governe a nossa vida, que Jesus Cristo governe a nossa igreja, que Jesus Cristo governe a nossa existência, meu Deus. Eu peço-te, ó Pai, tem misericórdia de nós, e dá-nos, ó Pai, sabedoria, para lidarmos, ó Deus, para que as nossas famílias não sejam divididas por causa de disputas políticas, que amizades, ó Deus, não sejam, ó Pai, interrompidas, não sejam maculadas, que relacionamentos não sejam maculados, ó Pai, em meio a todo esse turbilhão que nós estamos vivendo em nosso país. Deus, se você puder agora, se ajoelhe comigo, se você puder, nós vamos agora se ajoelhar e clamar, Deus, tem misericórdia do Brasil. Nós nos ajoelhamos perante aquele que é o autor da vida, aquele a quem estabelece todos os governos, e que no próximo domingo, ao sabermos ao resultado das eleições, independentemente de qual seja o resultado, Senhor, nós vamos glorificar ao Teu nome, e ó Pai, nós vamos com certeza entender, que seja quem for, o Senhor nos levará para um tempo maior de oração, para um tempo maior de dependência. Deus, as perspectivas não são favoráveis, as perspectivas, ó Pai,
trarão tensões, porque, ó Deus, independentemente de quem seja eleito, haverá um exército de pessoas descontentes, seja um, seja dois, seja três, seja A, B ou C ou D. Quem for eleito, ó Pai, enfrentará um nível de rejeição jamais visto, Pai, e nós queremos clamar ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai, do nosso país, tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação, tem misericórdia, ó Deus, do nosso povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade em todo o tempo. Conduza os nossos pensamentos, que estejamos, ó Deus, alinhados para cumprirmos os propósitos do Senhor para a nossa nação. Se você puder e quiser, repita comigo com intensidade: Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, age em favor do Brasil. Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, sejam derramadas sobre nossas vidas, sejam derramadas sobre o Brasil. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa o povo que se chama pelo Teu nome, para que se humilhe, confesse os seus pecados e creia que o Senhor sarará, que o Senhor trará cura, que o Senhor trará cura, Deus, para o nosso país. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham através da internet. Entendo que, como igreja, nós precisamos estar buscando o direcionamento de Deus para enfrentar o momento que nós vivemos em nossa nação. E a palavra do Senhor, ela nos dá todo o norte que precisamos. Toda a diretriz está aqui na palavra do Senhor. De maneira, queridos, que aqui estão e aqueles que nos acompanham pela internet, que nós possamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E eu creio, meus queridos, que para um bom entendedor não são necessárias tantas explicações. Eu creio que com a leitura bíblica que fizemos e com a oração que fizemos, eu já instruí a igreja sobre o nosso posicionamento. Amém, irmãos? Preciso ainda desenhar? Não é necessário, né? Não é necessário, tá? Amados, que Deus nos abençoe. Aqueles que quiserem pessoalmente tirar dúvidas, conversar sobre os assuntos, eu estou à disposição. Mas, amados, eu estou em plena paz com o meu Deus, dirigindo a igreja na forma como nós temos dirigido. Para mim, meus irmãos, é muito, muito mais importante trabalhar pela unidade, trabalhar pela comunhão, trabalhar pela convergência, porque o que mais nós precisamos, o que mais o Brasil precisa, irmãos, é alcançar aqueles que estão perdidos. Não adianta termos um governante que coloque a economia do Brasil em dia e os brasileiros continuem indo para o inferno. Nós precisamos, e às vezes, irmãos, às vezes, Deus tem que usar a mão de ferro para que aqueles que estão indo para o inferno se voltem para Ele. Então, que estejamos atentos para entender e compreender. Irmãos, o mundo não vai melhorar. A Bíblia diz que o mundo vai piorar. Então, que nós estejamos prontos para enfrentar esse mundo hostil. Irmãos, o mundo é hostil. É batalha em cima de batalha. É um leão por dia. Mas nós temos que estar na dependência do Espírito Santo, nos posicionando a partir das Escrituras para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fique de pé.